Esse livro aqui, ó, Marketing de Serviços Profissionais, de Philip Kotler, essa minha versão aqui é datada de 2002, ou seja... Para vocês, uma versão editada, revisada e atualizada do Velho Testamento. Mas será que esse livro tem coisa interessante que serve para nós aplicarmos hoje? Tem muita coisa interessante. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês 2 aspectos que você encontra aqui no livro do Kotler e que se aplica ainda hoje. Então fica comigo nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre qualidade e vamos falar sobre preço de serviços profissionais. Mas antes de mais nada, ó, já deixa o seu like aqui, porque isso é importante, ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Primeiramente, ó, fiz algumas anotações complementares aqui no meu notebook para poder falar sobre o livro, tá? Primeiro sobre qualidade. Uma das coisas que o livro mostrou há 20 anos atrás, que se a gente olhar, isso claramente se identifica hoje, é que a qualidade ela depende muito do comportamento dos clientes. Sabe aquele cliente que você tem a conclusão de que parece que tudo dá errado para aquele cliente? É por isso que eu não vou mais a posto. Não, porque começa assim, eu quero só trocar o óleo. Aí vem o papo de não quer completar, não quer botar água, não quer trocar a mangueirinha. Que por conta do comportamento dele, ele parece que atrai que o serviço não tenha a qualidade esperada. E isso realmente é algo muito comum. Talvez por ele não ajudar o processo de entrega, isso é comum. Ele não segue orientações, isso também acaba impactando na qualidade. E às vezes gera até um estresse no time, né? E aí isso também acaba impactando de uma forma indireta na qualidade. O conceito que Kotler deixou sobre a qualidade, que o objetivo é nós superarmos as expectativas. E aí eu vou pegar ali um conceito meu para você poder entender um pouco do que é superar expectativas. Então, se você entrega um serviço dentro das expectativas, você está numa linha ali onde aquilo que foi criado de expectativas na mente do cliente foi entregue. Se você entrega abaixo da expectativa, você gera um processo de frustração. E processos de frustração te geram problemas, tá? Inclusive ele fala sobre isso. E também, se você entrega acima das expectativas, você tem um senso de recompensa, né? Que na verdade foi mais do que esperado, superou as expectativas, ou seja, qualidade acima da média, inclusive da própria média que foi criada ali na mente do cliente. E quando, por exemplo, você estabelece um padrão de qualidade na mente do cliente baseado em fatores complementares, poxa, pode ser, por exemplo, a estrutura do local do seu serviço, né? Se você tem uma estrutura muito robusta, subentende-se que o serviço ele é prêmio, que a qualidade é superior. Então, isso é um fator, por exemplo, que a gente vê claramente na entrega de restaurantes, por exemplo. Quando você tem um restaurante onde cada detalhe é pensado, se a comida não for boa, vai gerar um processo de frustração imediato. Se a comida for razoável, gera um processo de frustração também imediato, porque os elementos à volta, eles nos dão uma percepção de valor que se espera-se muito mais. Isso é muito comum aqui na internet, aqui no YouTube, no seu site, que obviamente vai gerar um processo de expectativa na mente do cliente. Então, o que você precisa pensar? Todos os elementos que relevam a qualidade geram essa expectativa de que a entrega realmente seja condizente com aquilo que foi gerado. E também a qualidade não está somente relacionada à questão do resultado, mas também ao processo. Achei bem interessante essa colocação e eu confesso que apesar do meu livro estar totalmente marcado, tá? Se você pegar ele está todo marcado de marca-texto, que é o que eu fazia na época, né? It's been 84 years. Eu não lembrava disso. E bacana isso. Você tem o final da entrega, mas você tem um processo. Vou dar um exemplo prático que não tem a ver com contabilidade, que é o meu mercado, mas que ajuda a gente a entender um pouco isso. Você, por exemplo, foi para uma massagem, tá? Porque você está com muitas dores nas costas. Aliás, deixa eu contar para você. Eu tô com dor nas costas e tô precisando fazer uma massagem de novo. Fiz semana passada, mas já tô ruim de novo. Você tá tenso, né? Então você tá precisando de uma massagem para poder dar uma liberada ali na tensão e tal. O fim do processo é o quê? É que você sai de lá mais aliviado. Que você sinta a sensação de que você tá mais relaxado ou relaxada. Só que o processo é a massagem toda em si.
E o que pode ser trabalhado no processo? A luz, a música, todas as fontes de relaxamento, às vezes até mesmo uma fragrância que a pessoa coloca lá, a qualidade da maca. Então, se você pensar que a mão do terapeuta ou da terapeuta é o fator primordial, você vai desconsiderar que os fatores relacionados ao processo também são relevantes. À medida que você tem contato com a execução de um serviço, você começa a gerar uma expectativa em relação ao resultado que vai ser entregue. E quando você considera o resultado entregue, você vai considerar o todo. Se o lugar for meio sujo, você vai falar assim, beleza, o serviço foi bacana, mas o lugar é meio esquisito, entendeu? Pois é o processo como um todo. Então, considere também esses fatores. E alguns indicadores que ele colocou lá no livro. Confiabilidade, que é a capacidade de cumprir o que promete. E aí, muito cuidado com as COPs, porque há 20 anos atrás nós não tínhamos o que nós temos hoje, as COPs que nós temos dentro do nosso material, dentro do nosso site, esse tipo de coisa. Então, cuidado com isso, porque isso você gera uma expectativa de confiabilidade. Agora, você precisa entregar aquilo que você prometeu, mesmo que essa promessa ela não seja uma promessa tácita, tá? Mas uma promessa de percepção que você vai ter com o seu prospectivo cliente. Capacidade de resposta, aí falou sobre presença e prontidão. Olha, ele falou presença há 20 anos atrás. 20 anos atrás, Kotler falou sobre presença. E se a gente for pensar com o que nós temos com o advento do digital hoje, cada vez mais presença se faz necessária. Vou dar um exemplo prático do que nós acabamos de passar aqui na nossa empresa contábil aqui na Tactus. Nós tivemos um problema aqui no nosso sistema de e-mail, tá? Eu não vou falar o que é, tá? Porque o objetivo aqui não é falar mal da empresa, tá bom? Só que assim, os leads não estão entrando. Não estão entrando. E eu tô com campanha rodando, tô com um monte de coisa acontecendo, só que os leads não estão entrando. Você tenta cadastrar o lead, ele não aparece. Se há um processo específico lá que a pessoa não vira lead, tá? Não página de captura, o lead entra nesse processo, ou seja, a ferramenta está funcionando parcialmente. Aí eu falei, beleza, então fala com o pessoal do suporte, mas não tem suporte. Oi? Porque é carnaval. Aí eu fico pensando assim, peraí, carnaval para as empresas de internet a ponto de não ter suporte? Pois é, você tem um problema e você não quer saber se é carnaval, você não quer saber se é de noite, final de semana. Tá bom, você pode até pensar, poxa, beleza, tal. Eu vou esperar até o final de semana. Agora você pensa, você sai numa sexta-feira, você passa sábado, domingo, segunda, terça, só quarta-feira que volta a empresa. E aí como é que você fica numa situação como essa? Foi o que Kotler falou. Capacidade de resposta está ligado também a não só prontidão, como presença. Presença. Se você sabe que não está presente ali o suporte, não tem um suporte que seja um suporte contingencial para algo mais sério, como é que fica essa situação? Também falou sobre a segurança, que é a imagem transmitida, e aí eu trago a palavra autoridade, que naquela época Kotler não falou sobre isso, não existe a palavra autoridade aonde eu vi aqui, certo? Mas fala-se sobre imagem transmitida, e essa imagem transmitida ela é construída. Quando você constrói através de indicações, através de pessoas que recomendam o seu serviço, através de elementos complementares que fortalecem a sua imagem, você gera autoridade. E aí também falou sobre a empatia, que é conhecer os anseios do cliente, ou seja, não somente se colocar no lugar do cliente, mas a gente conhecer o que o cliente precisa. Eu estava batendo um papo com a minha médica, que é hepatologista, que cuida do fígado, e ela estava falando uma coisa muito bacana, que eu falei para ela que ela não tinha se dado conta. Eu fiz um comentário para ela especificamente sobre a primeira consulta que eu tive com ela, e ela pegou esse comentário e foi repensar uma abordagem que ela faz com os próprios pacientes para entender mais sobre essa questão de se colocar no lugar do cliente. Conhecer os anseios do cliente. Então, ou seja, existem maneiras e maneiras de você fazer determinados fatores, e até no segundo ponto que é sobre preço que eu quero falar, mas eu vou já adiantar aqui uma coisa que Kotler falou, que ao dispensar um cliente, tá? Se você decide dispensar um cliente, você precisa tomar o mesmo cuidado que seria dispensar um funcionário. Ou seja, ninguém gosta de ser dispensado, mesmo o cliente, entendeu? Você gostaria? Pensa, se a minha empresa lá que presta serviço, que deu o problema que eu falei do e-mail e tal, me mandasse uma carta dizendo que acabou game over para mim como cliente, eu ia me sentir um pouco mal com isso, sendo bem sincero. Por quê? Porque ninguém gosta de ser dispensado. Porque a gente sempre se coloca na posição de cliente como sendo o dono da razão,
o direito de tudo. E aí, já entrando na parte de preço, né? E eu vou contar por que o Kotler falou sobre isso de dispensa na parte de preço, tá? Mas assim, o preço ele sinaliza muito para o prospect o que vai ser a qualidade do serviço, ou seja, está interligado uma estratégia de preço com a qualidade. Se você paga mais caro por aquilo, você cria uma percepção maior de valor e, consequentemente, você espera mais da entrega daquele serviço, entendeu? Então, se você tem na sua qualificação de entregas de serviços, você tem um serviço premium, você precisa entender que todos os fatores que interligam todo o processo de entrega de qualidade, eles precisam estar muito bem alinhados para que as coisas deem certo de fato nessa percepção que o cliente tem. E o preço dos lugares está diretamente relacionado à estratégia. Se você, por exemplo, logo no começo, tá, olha só que interessante isso, você está objetivando maximizar lucros, você vai ter menor demanda. Agora, se o seu objetivo é maximizar crescimento, você vai ter maior demanda. Só que o seu preço precisa ser mais baixo de prospecção e de crescimento. Então, é importante você alinhar a sua estratégia de preço alinhar o seu preço à sua estratégia para o seu mercado, para a sua empresa. Por quê? Você quer crescer rapidamente, então você precisa alinhar o preço para que te permita crescer rapidamente. Se você quiser um preço premium, você vai ter menor demanda, você vai ter um processo de vendas mais lento, você vai precisar de mais poder de convencimento para as pessoas aderirem ao seu serviço. Sobretudo serviços, por exemplo, de recorrência, como contabilidade, por exemplo, que é um serviço de recorrência. E aí, consequentemente, se você tem que convencer o seu cliente, onde você tem um patamar de preços mais básicos, entregue aqui, o seu preço está aqui, você tem uma diferença muito grande que você precisa justificar através da sua estratégia de convencimento. Você vai ter pessoas que vão aceitar e pessoas que não vão aceitar. Agora, se o negócio está equalizado, se está equiparado e você tem até diferenciais competitivos, você consegue, por exemplo, usar isso de forma como impulsione o seu crescimento. Então, essa foi uma das estratégias que nós usamos, inclusive, aqui na Tactus. Nós nos posicionamos não tão diferente de empresas que tinham ali um posicionamento muito, muito mais básico, mas nós entregamos muito mais diferenciais por uma diferença relativamente pequena de preço. Isso alavancou o nosso crescimento e nós voamos com relação a isso. Tá bom? E também o preço, aumentar o preço, ele pode ser uma estratégia disciplinadora. Se você tem, por exemplo, um cliente que ele não está equalizado do ponto de vista de lucratividade, ou seja, ele é não lucrativo, você aumentar o preço desse cliente é factível. Há 20 anos atrás, o Kotler já dizia, presença. Você aumentar o preço daquele cliente já é justificado para que você possa, inclusive, usar como efeito disciplinador nesse cliente. Para que ele possa se adequar, talvez, a um padrão de entrega que faça sentido ter um preço mais justo, ou que efetivamente ele se torne lucrativo. Ou até mesmo entra naquilo que eu falei sobre dispensar o cliente. Você pode dispensar um cliente não lucrativo, você só precisa considerar que o processo de dispensa desse cliente tem que ser muito bem feito para que você não tenha problemas. Por quê? Porque senão o cara vai, de repente, virar um detrator muito forte aí da sua marca e ele pode te impedir que outras pessoas, por exemplo, se tornem clientes através desse processo de se tornar esse detrator. Então, muito cuidado com relação a isso. E aí, consequentemente, você alinhando uma qualidade adequada, você alinhando toda a percepção de valor para o seu cliente, você pensando claramente nessa relação de qualidade versus preço, quanto que ela se alinha especificamente na percepção de valor que você vai ter e a disponibilidade do cliente em relação ao quanto ele vai pagar, e aí todos esses fatores vão ajudar você a ter melhores resultados. O que eu quero mostrar para você aqui, que, presença. Tem livros aqui como esse, que há 20 anos ainda você tem muita coisa boa, e é por isso que é um dos livros que eu não dispenso deles, não. Muitos livros eu joguei fora, mas esse livro aqui e muitos outros que eu tenho aí guardados já de longa data estão aí comigo, porque são livros de cabeceira, tá bom? Fez sentido pra você? Se você não deixou o seu like que eu pedi no começo, já deixa o seu like agora, por favor, isso é importante pra mim. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve, e se achar que pode mandar esse vídeo pra alguém, por favor, manda. Vai ser muito bom pra mim. Tamo junto nessa e até um próximo conteúdo.